O que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares, organizadas entre 1095 a 1291, pelas potências cristãs europeias, com o objetivo declarado de combater o domínio islâmico na chamada Terra Santa, reconquistando Jerusalém e outros lugares por onde Jesus teria passado em vida. Os guerreiros, conhecidos também como peregrinos penitentes, acreditavam que seus pecados seriam perdoados caso completasse a jornada e cumprisse a missão divina de libertar locais sagrados. Seus motivos não eram exclusivamente religiosos. Mercadores emergentes viram nas cruzadas uma oportunidade de ampliar seus negócios, abrindo novos mercados e obtendo lucro ao abastecer os exércitos que atravessavam a Europa a caminho do Oriente. As cruzadas não se resumiram a uma única expedição. Na verdade, elas somam um total de 8 investidas. Na primeira, Jerusalém é reconquistada pelo cristão. Na segunda, com auxílio de egípcios, os muçulmanos recuperam a Terra Santa. E na terceira, um acordo firmado entre cristãos e muçulmanos garante aos cruzados o direito de posse do litoral sírio-palestino. E é justamente sobre essa cruzada que nós vamos falar. Mas antes vamos conhecer o protagonista dessa história, Ricardo Coração de Leão. Ele nasceu em Oxford em 8 de setembro de 1157. Ele era o terceiro filho do rei Henrique II da Inglaterra e da rainha Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais ricas e poderosas da Idade Média. Ricardo, desde muito jovem, era participante de torneios de cavalaria e praticava também exercícios militares. Além disso, teve uma educação de qualidade. Aos 15 anos, recebeu o educado de Quitânia e já lutava contra os barões desobedientes nessas terras. Tendo conquistado um grande castelo, depois de um certo de 2 semanas, teve atritos com seu pai e seus irmãos, os quais conseguiu vender com a ajuda do rei da França, Felipe II. Com a morte de Henrique II, o mais velho dos filhos sobreviventes do rei, Ricardo subiu ao trono inglês e tornou-se herdeiro do ducado, na Normandia, e do condado de Anjou. Ricardo foi coroado rei em 3 de setembro de 1189, na abadia de Westminster. Ricardo da Inglaterra, Felipe II da França e Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, foram os participantes dessa cruzada, mesmo que, às vezes, em momentos diferentes. Em 1187, um acontecimento mudou a vida de Ricardo em Jerusalém. A Cidade Santa era ponto crucial das rotas comerciais para a Ásia. Além de ser também uma cidade de peregrinação cristã, tinha permanecido por 80 anos em posse dos católicos, mas rendeu-se aos muçulmanos quando perdeu a batalha em Hattin. O Papa Gregório VIII pressionava os reis católicos para uma nova empreitada no território santo, e Ricardo promete liderar uma cruzada e reconquistar Jerusalém. Pois naquela época, um local como a Cidade Santa não poderia ficar em outras mãos que não fossem as mãos dos cristãos, pois para eles seriam como se fosse uma ofensa ao próprio Deus. Mas Ricardo também tinha outros motivos. Seus primos e o próprio rei de Jerusalém, Guy de Lusignan, tinham sido capturados na Batalha de Hattin. Com uma capacidade de organização excelente, o dinheiro herdado recentemente e a venda de títulos e cargos a quem pudesse pagar, Ricardo reúne seus oficiais e, com homens, cavalos, armas e provisões, parte para a cruzada em 4 de julho de 1190. E então Ricardo vai convidar Felipe II da França e também o Frederico Barba Ruiva, que viajará por terra, e eles se encontrarão na Sicília e por ali conseguem se intrometer na política local e ainda saquear algumas cidades por onde passaram. Em julho de 1191, os exércitos de Ricardo e Felipe II chegaram a Acre, São João de Acre, cidade fortificada na Palestina, que foi dominada em apenas 5 semanas. Nessa altura, Felipe II desistiu da cruzada e voltou para a França. Queria, na verdade, aliar-se ao irmão mais jovem de Ricardo, para dividirem suas terras. Ainda em 1191,
Em Assurf, Ricardo derrotou as forças muçulmanas e ocupou Jaffa, atual Tel Aviv. Saladino foi um adversário à altura, e apesar dos inimigos nunca terem se encontrado pessoalmente, Saladino e Ricardo se respeitavam e fizeram um acordo diplomático em 1192, ficando assim. Os cristãos mantinham o território que tinham conquistado na Palestina e obtinham o direito de peregrinação, desde que desarmados. Jerusalém, porém, ficaria em mãos muçulmanas. Ricardo não chegou a Jerusalém, mas obteve o prestígio e respeito dos povos cristãos e muçulmanos. O mesmo aconteceu a Saladino. Embora a Terceira Cruzada não tenha conseguido recuperar Jerusalém, conseguiu consolidar os estados cristãos do Oriente. Após a trégua que combinou com Saladino, Ricardo voltou à Inglaterra, sem jamais haver entrado na Terra Santa. Ele naufragou na costa norte adriática e foi preso pelo Duque da Áustria, sendo liberado mediante um vultoso resgate. Ricardo morreu aos 42 anos, vítima de uma flecha acidental, tornando-se uma figura lendária, tanto em vida quanto em morte.